Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O primeiro envio dos 12 apóstolos, aqui segundo o Evangelho de São Lucas, e ele tem o equivalente no Evangelho de São Mateus e de São Marcos também, vai acontecendo nas cidades e Jesus dá as instruções do que fazer, de como realizar. Ele fala não levar bastão, não levar alforge, as seguranças próprias para uma viagem, mas dispor daquilo que estiver naquele lugar. Dispor das necessidades, para as suas necessidades, daquilo que estiver lá. Algumas dessas regras, algumas, não todas, sofreram alteração durante a vida da igreja e a evangelização da igreja, por causa da cultura de cada povo. Paulo evangelizava e saía em missão, era apóstolo também, né? Jesus mesmo o escolheu lá no caminho para Damasco. Mas ele mesmo, ele fazia algumas coisas diferentes. Por exemplo, Paulo ia mais equipado. Mas por quê? Porque, a princípio, e o foco da evangelização de Paulo era entre os pagãos, onde não tinha nada que o acolhia. E ele tinha que se virar. Ele era fabricante de tendas, ele tinha que trabalhar. Então, se ele não fizesse isso, se ele fosse sem nada, ele ficaria muito mal. Muitas vezes Paulo foi sem nada, passou penúria. E ele fala isso. Ele diz isso. Eu sei viver na penúria e sei viver na abundância. Por quê? Porque não foi fácil. Então, essas instruções de Jesus, essas ordens de Jesus, elas têm uma configuração pastoral muito concreta, mas ela se adapta a cada tempo. Hoje, ninguém vai levar bastão, né? Nem alforge, nem pão, né? Nem 2 túnicas. Por que que não? Porque ninguém usa túnica. As pessoas vestem, né, calça, bermuda, né? Mudou. Então, ficou ultrapassada essa ordem? Não. Mas essa ordem se atualiza no tempo e na sociedade atual, conforme a igreja, que é a responsável pela evangelização que Jesus deixou, né? A igreja vai definir de acordo com a sua identidade e realidade de cada lugar, de cada povo. O povo mesmo aqui no Brasil é diferente. No norte, no sul, no leste, no sudeste.
no Nordeste, se é indígena, se é quilombola, onde é que você está indo evangelizar? Ali é diferente a forma de acessar as pessoas. E Jesus está dizendo que há uma necessidade de estar atento a isso, para que a evangelização seja eficaz. No caso dos israelitas, essas eram as instruções. Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Despojamento. Esse despojamento continua acontecendo hoje, mas adaptado a cada realidade. Quanto àqueles que não vos acolherem, né? Mas antes, versículo 4, em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ou seja, não fiqueis indo de casa em casa, fica lá naquela casa com aquela pessoa que te acolheu, dá também atenção para ela. Quanto a quem não acolher, sacudi a poeira dos vossos pés e testemunho contra eles. Quem não acolhe é porque não tem fé, não deseja a pregação do evangelho. Então, a poeira dos pés daquela cidade que rejeita Deus, que não quer, nem isso eu quero levar. Olha, importante, viu? Jesus está dizendo que nós não devemos ficar com aquilo que pertence àquela cidade, aquela falta de fé. Para dizer, eu não levo isso comigo. Você não crê, mas eu creio. Então eu não quero nada que me faça estar contaminado com o seu tipo de vida, com o seu comportamento. Mas eu quero, ainda continuo à sua disposição para que você possa aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é bonito, né? Mas o que me chamou mais a atenção nesse trecho hoje, que eu já li várias vezes e talvez você também, é o fato de Jesus ter dado autoridade apostólica. E isso é muito importante para nós que somos católicos. Muito importante. Porque Jesus convocou 12, primeiro ele escolheu 12 dentre os seus discípulos. E agora ele convoca e dá poder e autoridade sobre os demônios, mas não só, bem como, olha só, isso está incluso, a autoridade e o poder é sobre os demônios para realizar curas e para pregar a palavra de Deus. Eles têm autoridade. Então, a autoridade, o que a gente fala de magistério da igreja, isso é verdadeiro e concreto e Jesus conferiu essa autoridade. Ele mesmo deu, delegou. Então não tem questionamento isso. Porque está aqui, esse é princípio eterno, é muito importante para nós. E por causa dessa autoridade, toda a evangelização parte a partir disso. Vem do magistério da igreja. O que nós vamos fazer para evangelizar, como nós vamos evangelizar, isso é uma direção da igreja católica. Então nós precisamos seguir. Precisamos entender quando a sua paróquia, sua diocese, faz uma ação evangelizadora específica. Ah, mas na outra diocese não é assim. Sim, mas você tem um bispo. E ele que vê ali o rebanho dele, quer desse jeito. Então vamos fazer, vamos obedecer, vamos caminhar juntos. Vamos seguir, vamos ser a igreja. Porque ali está a comunhão com a ordem de Jesus, com a missão de Jesus, com a missão dos 12. Nesta autoridade apostólica. Porque se não tem essa autoridade apostólica, a gente não tem igreja católica. A gente não tem comunhão de fato. E a evangelização, opa, calma aí, será que isso está certo? Será que isso pode ser acreditado como verdadeiro? Alguém poderia pensar assim, nossa, Jair, está exagerando. Não estou. E quando nós virmos o livro dos Atos dos Apóstolos, aliás, nós já vimos as cartas. São Paulo, se você não leu ainda nenhuma carta, né? São Paulo, uma carta pastoral, São Paulo vai dizer claramente, olha, essas pessoas que estão falando isso aqui e aquilo lá, nós não enviamos essas pessoas. Por quê? Como assim nós não enviamos? Está dizendo porque existe uma autoridade apostólica nele. Quando surgiu uma dúvida,
grave, polêmica, com relação à circuncisão daqueles que vinham do paganismo para serem cristãos, a coisa ficou tão feia que foi para Jerusalém, onde estavam os apóstolos primeiro, Pedro, Tiago, João e tantos os outros. E lá aconteceu a reunião para que isso fosse definido. Por quê? Porque era a palavra final da igreja. Por causa de quê? Por causa de uma autoridade apostólica conferida a eles. Então, como que eu não vou agir em comunhão com o meu pároco? Como que eu não vou agir em comunhão com o meu bispo? Se eu faço isso, se eu dou de ombros ou faço as coisas só do meu jeito, eu não estou em comunhão. Vou comungar lá na missa, mas eu não estou em comunhão. Muito sério, né? Mas é isso, é verdade. Então vamos estar em comunhão, vamos voltar à comunhão, porque ela nos garante sermos quem somos, igreja. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa, mas tem ordens. Ordens do versículo 3 ao versículo 5. E princípios eternos, princípio eterno, versículos 1 e 2. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Quem é novo no canal, quero convidar para se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque o like evangeliza, leva esse vídeo até mais pessoas. Você pode também compartilhar nos seus grupos, só clicar aí no compartilhar que vai, tá bom? Você está convidado a fazer estudo bíblico todos os dias aqui. Nós fazemos o estudo e eu uso neste canal a Bíblia de Jerusalém. E se você tiver outra tradução, não tem problema, mas eu tenho uma dica para você. Tá vendo o endereço que está aí na tela? diarioespiritual.cançãonova.com. É o nosso blog, tá bom? E lá eu tenho estudos também caminhando. Eu tenho um diário espiritual. Diário espiritual, aliás, começou lá, né? E lá eu estou usando a Bíblia da CNBB. Se caso você tenha essa Bíblia e quiser acompanhar por lá também, fique à vontade. Tá bom? Aqui na descrição tem coisas importantes que você pode, inclusive, até ter o meu contato. Leia direitinho aí que você vai ver. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.